não é apenas um mal em geral, mas Satanás, o falso profeta, o perseguidor, etc. Então também aqui em 17:15 pensamos no maligno Satanás. Número 4. O fato de que por trás de todas as influências sinistras está o próprio Satanás, de modo que é especialmente contra ele que o crente necessita de proteção, é o ponto de vista predominante no Novo Testamento, tanto no ensino de Jesus como no dos apóstolos. Veja além das passagens listadas 1 e 2 acima, também Mateus 4:1, etc. Mateus 4:1, João 8:44, Atos 5:3, 2 Coríntios 12:7, Efésios 2:2, 6:11 ao 12 também, 1 Tessalonicenses 2:18, Tiago 4:7, 1 Pedro 5:8, Apocalipse 12:3 e 20:2. Versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Aqui o pensamento do versículo 14 repetido. Veja sobre 15, 19 e 20. A diferença é que agora não é mais uma cláusula dependente, mas uma sentença completa em si mesma. Literalmente, lemos: do mundo eles não são, da mesma forma que eu também não sou do mundo. Toda a ênfase está situada coerentemente nesta expressão que começa e termina a sentença, isto é, do mundo. Em conexão com o precedente, podemos agora interpretar toda a solicitação como segue: concede que estes discípulos não entrem no domínio de Satanás, pois eles definitivamente não pertencem ao seu domínio. Eles são teus e meus, eles não pertencem ao mundo perverso. Versículo 17. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui está o lado positivo da solicitação. É como se Jesus tivesse dito: não só livra-os do mal, mas também santifica-os na verdade. Livra-os de um e confirma-os no outro. No original, o adjetivo santo, na expressão Pai Santo, versículo 11, e o verbo santificar são verificados da mesma raiz. Portanto, ao combinar estas duas ideias, pode-se traduzir: Pai Santo torna-os santos na verdade. Mais completamente expresso, o verbo empregado aqui significa separar do mundo pela verdadeira santificação de vida, de modo que, no coração e na mente e em pensamentos, palavras e ações, a pessoa possa começar a viver mais e mais de acordo com a lei de Deus. Essa santificação só pode ocorrer se a pessoa nutrir o desejo de ser governada pela verdade, isso é, por meio da revelação redentora de Deus em Cristo, como o mais elevado padrão de vida e doutrina. Esta verdade é encarada em Cristo, nele somente. Ele é a verdade. Veja sobre 14:6. Entretanto, a palavra do Pai que fora dado aos discípulos deve ser a fonte da verdade para esses homens, quando Jesus não mais estiver pessoalmente com eles. Essa palavra é a verdade. Ela é totalmente infalível. Sem ela, a obra de santificação é inteiramente impossível. Jesus solicita, pois, que o Pai faça esses homens, em grau crescente, amarem essa palavra e viverem conforme a verdade de Deus, revelada nessa mensagem que eles tinham recebido dele e que ele, por sua vez, tinha recebido do Pai. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Jesus ainda está pensando na palavra, a mensagem de redenção em Cristo para a glória de Deus. É neste contexto que ele faz uma dupla comparação, isto é, entre o Pai como um enviador e ele mesmo como enviado, e entre ele mesmo como enviado e os discípulos como sendo enviados. As duas comparações se fundem em uma única ideia, a saber, da mesma forma que o Pai enviara Jesus ao mundo com a mensagem, também Jesus enviara os discípulos ao mundo com a mensagem. A mensagem, entretanto, é a mesma, a da redenção em Cristo. Comparando-se a passagem atual com o versículo 20, fica claro que aqui, no versículo 18, Jesus está pensando particularmente
no pequeno grupo dos 11 discípulos a quem ele se dirigia. Eles tinham sido divinamente comissionados. Eles tinham recebido uma incumbência, uma tarefa com autoridade para executá-la. Eles tinham sido feitos apóstolos de Cristo, um termo que tem a mesma raiz do verbo usado neste versículo. Para o termo mundo, conforme usado aqui, veja nota 26, significado 4, com toda a probabilidade. Versículo 19. E a favor deles eu me consagro para que também sejam verdadeiramente consagrados. Para que os discípulos realizassem seu trabalho de maneira aceitável, eles tinham de se oferecer voluntariamente. Para isso é essencial a consagração de Cristo a favor deles. Para o significado da preposição, veja sobre 10:11. Embora o verbo santificar tenha sido usado nos versículos 17 e 19, parece existir uma ligeira diferença em significado nos dois. Com referência a Cristo, ele não pode indicar o processo gradual de purificação espiritual, morte gradual para o pecado e aumento em toda a virtude espiritual. Ele deve se referir a seu auto-oferecimento. 1:29, mais precisamente a sua autodedicação à tarefa sagrada para a qual tinha sido separado pelo Pai, ou seja, a tarefa de prestar obediência ativa e passiva, desse modo obtendo para seu povo, e aqui em particular para seus discípulos, salvação completa, que também inclui obra do Espírito Santo, pela qual eles são consagrados. Veja sobre 10:36. Portanto, um ato de consagração, o do sumo sacerdote, tem o objetivo de produzir outro, o dos discípulos. Jesus se oferece voluntariamente a fim de que os discípulos possam ser verdadeiramente, não apenas cerimonial ou externamente, pessoas separadas e qualificadas para a tarefa exaltada de proclamar o Evangelho ao mundo perdido em pecado. Em outras palavras, a fim de que eles possam ser verdadeiramente pessoas santificadas, literalmente para que também sejam santificados na verdade. A natureza da tarefa designada aos discípulos é revelada em 15:27. Veja sobre esta passagem. Os discípulos devem testemunhar de modo que aqueles que foram dados ao Filho pelo Pai possam ser levados a Ele e que Deus possa receber toda a glória. Versículo 20. Não somente por estes eu solicito, mas também por aqueles que creram em mim por intermédio da palavra deles. Aqui nessa terceira divisão da oração, Jesus intercede pela Igreja Universal. Mesmo nos versículos antecedentes, encontramos afirmações de caráter tão geral no que diz respeito à sua forma e conteúdo que eram aplicáveis não só aos 11, mas também a outros. Foi somente à luz do contexto inteiro, particularmente à luz da passagem-chave que estamos ora discutindo, 17:20, que os vimos como referência, pelo menos principalmente aos apóstolos. Mas gravados no peitoral do grande sumo sacerdote estão os nomes, não só daqueles escolhidos dentre as tribos de Israel, mas também daqueles tirados do mundo gentílico. Além das ovelhas que foram deduzidas para fora do aprisco dos judeus, existem também outras ovelhas. Todas devem tornar-se um só rebanho, com um só pastor, veja sobre 17:21. Em razão da semelhança em fraseologia entre a última sentença de 10:16 e 17:21a, é difícil acrescentar que essa distinção entre judeus e gentios estivesse completamente ausente da mente do Senhor quando ele proferiu as palavras de 17:20. Mas, embora essa distinção possa ter influenciado a forma e o sentido da presente solicitação, não é exatamente o que a presente passagem quer dizer. Nem é inteiramente correto dizer, como frequentemente acontece, que Jesus está diferenciando aqui entre dois grupos, ou seja, de um lado aqueles já salvos e do outro aqueles que seriam salvos por meio de sua palavra. Estritamente falando, a distinção entre os 11 de um lado e do outro todos aqueles que são conduzidos à fé genuína em Jesus Cristo por meio de sua palavra. Alguns já tinham sido reunidos por eles. No futuro, ao longo de toda a nova dispensação, muitíssimos outros seriam convertidos por meio da palavra daqueles que o seguiriam. O olho de Jesus perscruta os séculos e aconchega ao seu coração amoroso todos estes crentes verdadeiros, como se eles já tivessem sido salvos
mesmo naquele momento. Também aqui, na terceira divisão da oração, o ponto de vista da oração é ideal, vendo acontecimentos futuros como se eles já tivessem acontecido. Para a distinção entre solicitar e pedir, veja sobre 11:22. Literalmente, o que Jesus solicitou foi: não solicito somente, observe a preposição por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra deles. A forma da expressão crer em mim indica que o que se tem em mente é fé genuína, o fruto da graça salvadora, como foi mostrado em conexão com 8:30-31, veja também sobre 1:8 e 3:16. O meio usado para conduzir a fé é sempre a palavra deles, não como se eles a tivessem inventado, mas porque eles a ouviram e aceitaram e a pregaram. A mensagem de salvação, seja oral ou escrita, Efésios 2:20, é quando o Espírito aplica esta palavra ao coração que uma pessoa obtém fé para a salvação. Fé na pessoa de Jesus Cristo e nos fatos da redenção que está centrada nele. Atos 4:4 e Romanos 10, do 14 ao 15. Versículo 21. Para que todos sejam constantemente um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam constantemente em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Levando em seu coração todos os membros da Igreja Universal, os que já nasceram e os que estão para nascer, e vendo-os todos como já existindo, Jesus ora para que espiritualmente eles possam ser e possam continuar a ser um. Veja sobre 17:11. O que no versículo 11 era o propósito de uma solicitação é aqui a própria solicitação à unidade de todos os crentes. A unidade pela qual Jesus está orando não é meramente externa. Ele previne exatamente contra essa má interpretação. Ele pede que a unidade de todos os crentes seja parecida com a que existe eternamente entre o Pai e o Filho. Em ambos os casos, a unidade é de uma natureza definitivamente espiritual. Na verdade, Pai e Filho e Espírito Santo são um em essência. Os crentes, por outro lado, são um em mente, esforço e propósito. Veja também sobre 17, 22 e 23. Esses dois tipos de unidades não são os mesmos. Não obstante, existe uma semelhança. Deus é amor. O que é verdade com respeito a cada atributo divino vale também com respeito ao amor. Ele constitui a exata essência de Deus. 1 João 4:8. Então, é exatamente em amar uns aos outros que a unidade de todos os crentes adquire expressão. Então entendemos agora como é que Jesus pode dizer que eles sejam um como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Além do mais, existe mais aqui do que uma mera comparação entre a unidade de todos os filhos de Deus. Por um lado, a unidade das pessoas da Santa Trindade do outro. A segunda não é meramente um modelo, é o fundamento da primeira. Ela torna a primeira possível. Somente os homens que nascem de cima e estão no Pai e no Filho são também espiritualmente um e oferecem oposição conjunta ao mundo. Então, essa unidade de todos os crentes, que por sua vez tem sua raiz em sua unidade com o Pai e o Filho, e que foi modelada de acordo com a unidade que existe eternamente entre essas duas pessoas divinas, mas não idêntica a ela. Tem como seu propósito glorioso para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando os crentes são unidos na fé e apresentam uma frente comum ao mundo, eles exercem poder e influência. Quando são divididos por brigas e desavenças, o mundo no sentido ético, humanidade necessitada de salvação, não saberá o que pensar deles, nem como interpretar o chamado testemunho deles. Os crentes, portanto, devem sempre ansiar pela paz, mas nunca pela paz à custa da verdade, pois a unidade alcançada mediante tal sacrifício não merece esse nome. Quando os crentes mostram na própria vida que estão com o Senhor, suas ações e atitudes falam mais alto do que as palavras e apontam para Cristo
como a fonte de sua força moral e espiritual. Assim, aqueles de fora que anteriormente desprezavam a Cristo começarão a pensar muito bem dele. Quando esse pensamento mudado da parte de homens que antigamente pertenciam ao mundo é aplicado ao seu coração pelo Espírito Santo, eles creem que as maravilhosas histórias relativas ao caráter e à missão de Jesus Cristo são realmente verdadeiras. O mundo então crerá que tu me enviaste para o significado de Jesus como aquele que foi enviado pelo Pai. Veja sobre 3:17, etc. Versículos 22 e 23. E a glória que me deste, eu lhes dei para que sejam constantemente um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles se tornem perfeitamente um, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Quando os crentes estão em Cristo, confira que também eles estejam constantemente em nós. Versículo 21. Quando os crentes estão em Cristo, então Cristo está neles. Então Cristo está neles. Essa é a glória deles. Porque a glória que me deste. Jesus tem em mente o fato de que o Pai se manifestou no Filho. Tu em mim, versículo 21. Por eu lhes dei, ele quer dizer que ele, Jesus, se manifestou na vida dos crentes. Poder dizer somente Cristo sempre vivendo em nós a sua glória. Os crentes são coparticipantes de Cristo e, neste sentido, da natureza divina. 1 João 3:2, 2 Coríntios 3:18, Hebreus 12:10, 2 Pedro 1:4. A glória que Jesus dá aos crentes significa que eles se tornaram uma só planta com ele, que ele não pode ser concebido a parte deles, que ele é a fonte de todas as bênçãos que sempre receberão e que eles, por sua vez, desejam ardentemente agradar-lhe e se esforçam por isso. Quando Jesus habita no Filho e ele, por meio do Espírito, habita naqueles que depositaram nele sua confiança, então, naturalmente, esses crentes se tornam coparticipantes de todas as riquezas que estão em Cristo: perdão, justiça, amor, alegria, conhecimento, sabedoria, etc. E quando todos os membros da Igreja Universal se tornarem coparticipantes dessas bênçãos, a Igreja, é claro, será uma da mesma forma que o Pai e o Filho são um. Veja o verso 21. E essa é exatamente a razão pela qual Cristo deu toda essa glória aos crentes, ou seja, para que eles se tornem perfeitamente um. A unidade pela qual Cristo faz a solicitação é mais do que ética. É uma unidade tão íntima, tão vital, tão pessoal, que é moldada no relacionamento que existe entre as pessoas da Santa Trindade, bem como baseada nela. É uma unidade não apenas de fé, esperança e amor, mas da própria vida. Juntos, os crentes constituem um corpo, do qual Cristo é a exaltada cabeça orgânica e governante. Efésios 1, 22, 23 e 4, 4. A igreja, desse modo, unida por meio da palavra e do Espírito, exerce uma poderosa influência sobre o mundo. Ao falar dessa influência, Jesus virtualmente repete as palavras do versículo 21. Veja sobre esse versículo e depois acrescenta: e os amaste como amaste a mim. Portanto, o propósito adicional que Jesus tinha em mente quando ora por unidade é que o mundo possa enxergá-la como sendo o produto do amor do Pai, um amor que, executando-se as diferenças quanto aos objetos amados, é o mesmo que o Pai tem pelo Filho. Para uma discussão sobre a possível diferença em significado do verbo amar, veja sobre 21, 15 e 17. Versículo 24. Versículo 24. Pai, desejo que eles também, a quem me deste, estejam constantemente comigo, onde eu estiver, para que possam contemplar a minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Pode alguma coisa igualar-se à ternura inefável deste último pedido? Pai, eu desejo, é meu prazer, meu deleite. Esse tipo de desejo não é mais fraco que querer. É inútil fazer objeção à tradução eu desejo. E dizer que eu quero da AV é melhor. O grego telo como usado aqui, combina o elemento de deleite no verbo eu desejo com o elemento de deliberação e determinação do verbo eu quero. O desejo de Jesus é eles também, a quem me deste, estejam constantemente comigo onde eu estiver. Uma tradução estritamente literal poderia ser aquilo que me deste, eu desejo, que onde eu estou também eles estejam constantemente comigo. Isso soa muito estranho em nossa língua. Mesmo assim, essa tradução mais literal não deve ser ignorada. Ela realça um ponto, ou seja, o amor do sumo sacerdote, profundamente radicado pelos seus, visto primeiro como uma unidade, aquilo que então individualmente eles, da mesma forma que em 17.2, pois no original essa cláusula é colocada para ênfase bem no início da sentença. Essa solicitação lança um fundamento sobre a promessa de 14.3. Na verdade, o fundamento sempre esteve ali, mas agora é revelado aos discípulos no cenáculo. O filho pede ao pai que coopere com ele na realização da promessa que fora feita aos discípulos e que agora se estende, de modo a incluir todos os que foram dados. Jesus gosta desta expressão, os que me foram dados, veja sobre 6.39, 17.2, 6.44. Desde a eternidade lhes foram confiados, a fim de que, na hora certa, pudessem ser a recompensa por seu sacrifício expiatório. Então ele deseja que todos estes que lhe foram dados habitem para sempre em sua presença imediata, para que se deleitem para sempre na visão da glória de Deus em Cristo. Uma visão que começa aqui na terra, 2 Coríntios 3,18, e alcança seu clímax no céu. A glória a respeito da qual Jesus fala é a sua própria. Ele se refere a ela como minha glória que me deste. O Filho deseja que todos os crentes possam contemplá-la para sempre. Ou seja, o brilho de seus atributos divinos, como eles são refletidos em sua natureza humana exaltada, embora, é claro, eles nunca se tornem parte dessa natureza humana, e no caráter transformado, a alegria indizível, o amor sem fim, a paz perfeita de todos aqueles que entram no descanso que perdura para o povo de Deus. Esta é a glória que o Pai deu ao Filho. Esta visão de Deus em Cristo é o êxtase arrebatador de todo o povo de Deus. Veja os Salmos 17:15 e 1 João 3:2. Também 2 Coríntios 3:18. Enquanto o contemplam, eles como prismas perfeitos refratam os raios de luz que emanam de seu glorioso semblante e mostram sua extraordinária beleza de matizes em vidas totalmente dedicadas a ele. Verdadeiramente a lâmpada da Nova Jerusalém é o Cordeiro. Apocalipse 21:23. Quão abençoados, Senhor, são aqueles que conhecem o alegre som, que quando ouvem tua voz em felicidade abundam. Com passos firmes eles andam, seus semblantes brilhando. Com o esplendor da luz que da tua face emana, exaltado por teu poder das profundezas da desolação. Eles louvam para sempre teu nome, tua justiça e salvação. Pai de Jesus, amor divino, que em levo será, prostrar-me diante do teu trono para ficar e contemplar-te, tal como uma composição musical sublime, que depois de ter revolvido as maiores profundezas da alma, finalmente repousa em um clímax inesquecível. Também o predito final dessa comovente e belíssima oração do grande sumo sacerdote alcança seu zenite de ternura infinita nas palavras, porque me amaste antes da fundação do mundo.
É natural e muitíssimo apropriado considerar esta sentença como um modificador da sentença imediatamente precedente. Foi porque o Pai amou o Filho desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, que ele lhe deu esta glória. Efésios 1:4. Para o verbo amar e seu sinônimo principal, veja sobre 21, 15 e 17. Veja o quadro da página 830, que mostra o verbo exato usado em cada passagem. Leia também a discussão para o significado desse verbo. Versículos 25 e 26. O Pai justo, ó Pai justo, embora o mundo não tenha te reconhecido, eu, porém, te reconheci, e estes homens reconheceram que me enviaste. E eu tornei conhecido a eles o teu nome, e ainda o farei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. As solicitações terminam. O que segue nos versículos 25 e 26 pode ser considerado o fundamento ou a súplica sobre a qual a solicitação final. E, em um sentido, toda oração está baseada, mas é ainda mais do que isso. Ele bafeja o espírito de confiança e certeza, a convicção do filho de que o Pai o ouvirá. Ó Pai justo, visto que o Pai é justo, ele certamente aplicará os plenos méritos da redenção do Filho ao coração e à vida dos que lhe foram dados. Embora o mundo não tenha te reconhecido, eu, porém, te reconheci. E estes homens reconheceram que me enviaste. O reconhecimento por parte dos discípulos de que Jesus realmente era aquele que tinha sido enviado pelo Pai, como também o reconhecimento do Pai pelo Filho, era dos mais notáveis, porque esse era um franco desafio da oposição sem compromisso por parte do mundo perverso. Para o significado de mundo, veja sobre 1:10-11. Para a ideia de Jesus como aquele que foi enviado pelo Pai, veja sobre 3:17. Eu te reconheci. Esse conhecimento, para o verbo empregado, veja sobre 1:10, elucidado pela cláusula tornei conhecido a eles o teu nome e ainda o farei conhecido. Veja sobre 17:6. Para o significado da primeira sentença e para o significado da segunda, veja sobre 16, 12 e 15. Jesus declara o nome do Pai, sua revelação na esfera da redenção, a fim de que o amor infinito com que o Pai amou o Filho seja derramado, Romanos 5:5, no coração dos discípulos e, naturalmente, no coração de todos os crentes. E quando o Filho, igualmente todos quantos põem a confiança nele, forem compreendidos no mesmo amor do Pai, o amor do Pai, o próprio Filho viverá neles. Veja também sobre 17:23, eu neles. Essa é a esperança da glória plenamente concretizada, Colossenses 1:27. Síntese do capítulo 17. Veja o esboço na página 569, o Filho de Deus entregando a si e a seus discípulos ao amor e cuidado do Pai. A oração sacerdotal. Primeiro, por si mesmo, glorificação, versículo 1-5. Segundo, por seus discípulos imediatos, versículo 6-19. Letra A, preservação. B, santificação. 3, pela igreja em geral, versículo 20-26. Letra C, contemplação unida da glória de Cristo, em comunhão amorosa com Ele. Embora exista progresso na oração e ela avance de um tema a outro como indicado, mesmo assim não existem limites definidos entre as três partes. Então, por exemplo, no versículo 25, que pertence à oração pela Igreja Universal, há também um pedido com respeito ao próprio Filho e com respeito aos discípulos imediatos. A razão pela qual não há linhas divisórias claras é porque os interesses de um são também os de todos os outros. Tão estreita é a unidade dentre eles. Dessa forma, o melhor, não perfeito modo de representar a relação das partes entre si é por meio de 3 círculos concêntricos.
A missão e o destino eternos de Jesus Cristo e seus seguidores são o centro destes círculos. Jesus ora para que, como uma recompensa pelo cumprimento de sua missão, ele mesmo será glorificado e que, em conexão com isso, os discípulos na realização de sua missão possam ser guardados e santificados, e juntamente com todos os membros da Igreja Universal possam permanecer para sempre em sua companhia para que contemplem sua glória. O círculo interno representa a solicitação de Cristo com respeito a si mesmo. O do meio representa a sua solicitação por seus discípulos imediatos, mas inclui referências constantes a si mesmo. Veja versículo 10, 11, 13, 16, 18, 19. Por isso, o círculo do meio é maior do que o do centro e o inclui. O círculo externo representa a solicitação de Cristo para a Igreja Universal, mas esse é o círculo maior de todos e inclui os outros dois, como já foi mostrado. Desse modo, chegamos a este diagrama do conteúdo do capítulo 17, 3, 2, 1. Conteúdo do círculo 1, versículos 1 ao 5, conteúdo do 2, versículos 6 ao 19, conteúdo do círculo 3, versículos 20 ao 26. O diagrama não é perfeito, por exemplo, como foi mostrado em nossa exegese, quando o filho ora por si mesmo, ele não está esquecendo seu povo. Passamos agora à discussão de um círculo inteiramente diferente que diz respeito não à forma de divisão em partes dessa oração, mas ao seu conteúdo. Quando o amor percorre sua trajetória completa, ele representa um círculo, como fica muito claro pelo versículo de abertura do capítulo 17. Glorifica teu filho, para que o filho possa te glorificar. Expresso de modo mais desenvolvido, isso significa: tu glorificas teu filho a fim de que o filho te glorifique. A glória que procede do Pai a ele retorna novamente após haver completado sua obra. Veja também os versículos 4 e 5 para um círculo semelhante. Dessa maneira, quando o amor de Deus desce do céu para habitar no coração dos homens, ele deve retornar a ele novamente na forma de ações de graças. Ai do homem que, tendo recebido as bênçãos do Senhor, falha em devolvê-las na forma de louvor e gratidão. Ai do homem que quebra o círculo. O primeiro capítulo de Efésios contém 3 círculos completos. Tente encontrá-los. Esta ideia do amor percorrendo sua trajetória completa pode ser representada pelo seguinte diagrama do círculo de bênção e ação de graças. O doador apontado para o beneficiador. E dentro do círculo 2, ação de graças, amor percorrendo sua trajetória completa. E do outro lado, bênçãos. No caso é primeiro bênçãos e depois ação de graças. No capítulo 17 foram preeminentes os seguintes elementos: o Pai, o Filho e os crentes. No momento, não vamos distinguir entre discípulos imediatos e todos os seguidores de Cristo da Igreja Universal. No plano de fundo, porém constantemente presente na mente do Filho, enquanto ele ora, estão o mundo ímpio e o seu príncipe. Contra estes, os discípulos devem ser guardados. Ora, de maneira maravilhosa, a oração sacerdotal ressalta a unidade que caracteriza estes três: o Pai, o Filho e os crentes. O elo entre eles sua comunhão íntima uns com os outros. Abstratamente, 6 relações amorosas são possíveis, como segue: eu, o Filho, te amo, ao Pai, eu os amo, os crentes. Tu, o Pai, me amas, tu os ama. Ele e os crentes me amam, eles te amam. Ora, é impressionante que neste capítulo todos os 6 ocorrem de fato, embora frequentemente no lugar do termo amor, outro verbo apareça, o qual mostra como esse amor se manifesta. Se isso for mantido em mente, obtemos o seguinte:
vai ter um círculo, né? Filho apontado para o pai, apontado para os crentes, apontado para o filho, para o pai, para os crentes. É isso aí. Eu te amei, eu te glorifiquei, tu me amaste, o amor com eles me amaram. Eles na terra, 17:4, que tu me amaste, 17:26b, reconheceram que eu vim de ti, 17:8c. Eu os amei, manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo, 17:6a. Tu os amaste, teu amor neles, 17:26c. Eles te amaram, eles têm guardado a tua palavra, 17:6d. Então aqui terminou, né? Terminou o capítulo 17.